Salvem amigos curiosos, você sabia que a mitologia grega pode ser definida como conjunto de mitos e crenças da cultura e da religiosidade dos gregos antigos? A mitologia grega foi o conjunto de mitos e crenças que existia na cultura e na religiosidade dos gregos antigos. Seus principais registros foram feitos por Homero e Hesíodo, dois poetas gregos. Nela havia diversos mitos envolvendo deuses, mas também constava a presença de heróis e muitos outros seres. Os gregos eram politeístas e acreditavam que seus deuses eram imortais, embora tivessem sentimentos, qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Para eles, o deus mais poderoso de todos era Zeus, filho de Cronos. Os principais deuses da mitologia grega eram conhecidos como deuses olímpicos. É como se conhece o conjunto de narrativas da religiosidade dos gregos antigos. Seus principais registros foram feitos por Hesíodo e Homero. Os gregos eram politeístas e acreditavam na existência de vários deuses. O principal deus grego foi Zeus, que governava homens e deuses do Monte Olimpo. Os gregos também acreditavam em heróis, filhos de deuses imortais, e em muitos outros seres mitológicos. O que é a mitologia grega? Mitologia grega é o termo que se usa para definir o conjunto de mitos que fizeram parte da cultura e da religiosidade dos gregos antigos. Essas narrativas foram a forma encontrada pelos gregos para explicar a realidade, incluindo os fenômenos da natureza e até mesmo práticas e tradições da Grécia. Os mitos, naturalmente, não foram usados para explicar apenas os fenômenos da natureza e as tradições gregas, mas também a origem do planeta, dos homens e dos próprios deuses. Podiam ser contados oralmente, mas os gregos foram um povo que registrou pela escrita uma parte considerável da sua cultura. Importantes registros foram feitos por dois autores, Homero, que provavelmente viveu durante o período homérico, e Hesíodo, que viveu durante o período arcaico. Muitos desses mitos provavelmente eram oriundos de períodos mais remotos da história grega, como o período pré-homérico, e foram passados de geração a geração. Homero foi o compositor de dois poemas muito conhecidos, a Ilíada e Odisseia. O primeiro narra os eventos da Guerra de Troia e o segundo, o retorno de Odisseu, um dos personagens da Guerra de Troia, à sua residência em Ítaca. Os historiadores entendem que Homero registrou os poemas que formam esses dois livros, mas não os inventou porque acredita-se que eles já eram contados pelos gregos havia séculos. No caso de Hesíodo, os dois trabalhos de que se tem conhecimento foram Teogonia e Trabalhos e Dias. Ambos também foram possíveis graças à tradição oral dos gregos, que os preservou e os repassou adiante. Teogonia é um poema que registra o surgimento do mundo bem como o surgimento dos deuses. Já Trabalhos e Dias se trata da organização dos homens, abordando temas relacionados a trabalho, comércio, justiça, entre outros. Esse poema também trata da vida pessoal de Hesíodo. Os trabalhos de Homero e Hesíodo contribuíram significativamente para o registro de boa parte de todo o conhecimento que se tem sobre a mitologia gregos e os princípios da religiosidade desse povo. Como mencionado, os mitos eram parte importante da cultura e da religiosidade grega, mas a crença neles não era unanimidade. Uma vez que existiam pessoas céticas na Grécia, que duvidavam da existência dos deuses e não acreditavam nas suas histórias. Deuses da mitologia grega. É impossível falarmos de mitologia grega sem mencionar seus principais personagens, os deuses. Os gregos eram politeístas e acreditavam na existência de várias divindades. Os mitos gregos apresentavam-nos como imortais, no entanto, assim como os humanos, eles tinham sentimentos. Assim, os deuses gregos se apaixonavam, sentiam ódio, ciúmes, inveja, envaideciam-se, sentiam compaixão e poderiam agir movidos por esses sentimentos. Os mitos ressaltavam que essas divindades tinham qualidades e defeitos também humanos, e suas personalidades, eventualmente geravam conflitos. Os deuses poderiam ser a personificação de fenômenos da natureza, mas também representar valores abstratos presentes na cultura e sociedade gregas. Assim, por exemplo, os gregos acreditavam que Zeus tinha o poder de controlar o clima, portanto, qualquer mudança brusca nesse sentido poderia ser entendida como ação dele. As principais divindades gregas eram olímpicas, isto é, que residiam no Monte Olimpo, governado por Zeus. Os deuses olímpicos se estabeleceram após a guerra iniciada por Zeus contra os titãs. Esse conflito recebeu o nome de titanomaquia e se iniciou porque Zeus se rebelou contra o próprio pai, Cronos, e foi em busca de seus irmãos, que haviam sido devorados pelo titã. Depois de vencida a guerra, Zeus e seus irmãos procederam com a divisão dos reinos, e Zeus ficou com os céus, Hades com o submundo e Poseidon com as águas. Ninguém ficou com a terra, pois ela era o domínio de Gaia.
Importante mencionar que nem todos os deuses gregos residiam no Olimpo, como é o caso de Hades, deus do submundo. Os 12 deuses olímpicos foram: 1. Zeus, rei dos deuses, governante do Monte Olimpo, deus do céu, raio, trovão. 2. Hera, rainha dos deuses, deusa do casamento, das mulheres, da família. 3. Poseidon, deus dos mares, da água, das tempestades. 4. Atena, deusa da sabedoria, do artesanato. 5. Ares, deus da guerra, da violência. 6. Deméter, deus da colheita, da agricultura, das estações. 7. Apolo, deus da luz, do sol, da profecia, da filosofia, da poesia, da música, da arte. 8. Ártemis, deusa da caça, da virgindade, da lua. 9. Hefesto, deus da metalurgia, do fogo, da invenção, dos vulcões. 10. Afrodite, deusa do amor, da paixão, da fertilidade, da beleza. 11. Hermes, mensageiro dos deuses, deus da viagem, do comércio, da comunicação, da diplomacia. 12. Dioniso, deus do vinho, das festas, do teatro. Heróis e demais seres da mitologia grega. Não só de deuses foi formada a mitologia grega, mas também de seres das mais variadas formas e também de heróis, conhecidos como semideuses, isto é, mortais que eram filhos de deuses. 2 dos heróis mais conhecidos da mitologia grega foram Perseu e Hércules. Perseu, filho de Zeus e Danae, ficou marcado por ter recebido a missão de obter a cabeça de Medusa, uma górgona, ser monstruoso conhecido por sua ferocidade e por sua capacidade de transformar em pedra as pessoas que olhassem diretamente para ela. Perseu contou com a ajuda dos deuses e cumpriu o feito ao decapitá-la. Hércules, por sua vez, era filho de Zeus e Alcmena e portador de uma força sobre-humana. Foi perseguido por Hera parte de sua vida, sendo levado à loucura e induzido a assassinar sua esposa e seus filhos. Além disso, ficou marcado por ter concluído 12 trabalhos que eram considerados impossíveis. Além dos heróis e das górgonas, a mitologia grega contou com seres como centauros, ciclopes, sereias, hidras, esfinges, um cavalo alado, Pégaso, e inúmeros outros tipos de seres monstruosos. Gostou? Inscreva-se no canal Curiosidades Incríveis e até a próxima!